dia a todos. Vamos então começar hoje a nossa mais uma manhã de estudos com o Dr. Álvaro Galvão, Dr. Marcondes, doutora Daiane e a doutora Fernanda, que está sem o vídeo aqui, mas está participando da reunião também. Hoje nós vamos fazer a quarta discussão do capítulo 7, que é praticamente o final do capítulo, e promete ser uma discussão muito interessante, porque nós vamos falar bastante de tratamentos de espuma dentro da estratégia Shiva e vendo laser também dentro da estratégia Shiva. Bom, aqui nós paramos então nesse ponto aqui. Ok. Então, começando pelas perfurantes, a escleroterapia no contexto das perfurantes, quando a gente fala que veias, a gente tem as perfurantes com curtas, sem tortuosidade, e as longas e tortuosas, só para relembrar. E as monotronculares ou multitronculares. Uma indicação ótima para cirurgia, que é fazer a ligadura, deixando um coto, é as perfurantes curtas e um refluxo peculiar multitroncular, representado por uma perfurante de um coletor da bomba da panturrilha, principalmente essas veias musculares que têm várias, uma próxima da outra. No tornozelo também ele sugere isso. Outras perfurantes poderiam ser tratadas com escleroterapia. Então, ele ligaria as que são muito curtinhas, que estão direto em conexão com a safena, e aquelas que são multitronculares. Ele liga e faz espuma para a parte de dentro. Tratamento das veias perfurantes conectando com N1 com N2. Então, o primeiro passo é a desconexão cirúrgica da perfurante do tronco safeno para evitar a extensão da ação do esclerosante dentro do tronco safeno. Depois a introdução de um pequeno catéter e injeção de líquido. Aqui é interessante, esclerosante líquido de baixa concentração. Então, ele não usa espuma, ele prefere evitar espuma para fazer o tratamento das perfurantes. Ele prefere fazer com líquida e baixa concentração. Então, aqui diz assim, espuma não deveria ser usada para evitar uma persistência muito longa no sistema profundo e o subsequente risco de trombose venosa profunda. Então, na experiência do autor, esse método permite um fechamento satisfatório da perfurante sem coto e evitando uma cirurgia maior. É a curta, né, Bernas? É a curta, né, que ele faz o líquido. A curta ele faz uma escleroterapia líquida de baixa concentração. Para mim não ficou claro o que é a baixa concentração que ele usa. Eu acho que ele deve usar o detergente, né? Ou o tetradecil sulfato ou o polidocanol. Isso. E aqui ele fala as concentrações no início do É a concentração baixa, deve ser de 1%, meio. Eu acho que sim. É concentração baixa. Porque quando a gente fala concentração alta é 3%, 2%. Isso. Vamos ver aqui se ele fala das concentrações. É logo acima aqui. Aqui. Aí, ó. Ele fala do salino com 20%, mas isso aqui é outra coisa. Agora, o polidocanol. O aniônico, não aniônico, a aplicação líquida e a de espuma fala dos métodos de Tessari, mas ele não fala, não. Especificamente o que seria uma concentração. Aqui, ó. Mas todas as concentrações esclerosantes podem ser usadas somente concentrações de agentes esclerosantes. Ele só usa a expressão alta e baixa, ele não fala o número. Mas isso aí é automático, viu, Bernas? Baixa concentração é abaixo de 1. É 0,5%, provavelmente. Exatamente. Uhum. Exatamente. Tá bom. Aí agora ele fala o seguinte, que as perfurantes conectadas com uma tributária superficial, então a perfurante que passa de N1
para N3. O que ele faz? Se não tiver nenhum safena envolvido ao longo do caminho, ele poderia ser tratado sem espuma. Os aumentos perfurantes tributários não são tão grandes e poderiam ser tratadas com espuma e em uma sessão, sem necessidade de cirurgia. Então, quando é N1, N3, ele faz direto a espuma. Sem safena, né? Sem safena. Quanto é refluxo de perfurante enchendo uma tributária que ela em seguida junta numa safena, ele faz então a mesma coisa, a desconexão cirúrgica da safena. Porque senão ele flebita toda a safena, sabe? Isso aí a gente também tem que ficar de olho. Ele sempre faz isso, né? E esclerosante da tributária. O tratamento da junção safeno-poplítea com escleroterapia. A safenopoplítea, eles têm um respeito muito grande pela safenopoplítea. Eu não sei se a gente, por formação, aprendeu a não respeitar muito isso. A gente trata muito safenopoplítea com ligadura, com laser, com espuma. E aqui eles têm muito medo de lesão neurológica, ele fala por causa do risco neurológico. Então, que teria que deixar um coto mais longo e dar resultados ruins com um coto maior. O mesmo acontece quando desconecta a safena parva distalmente a primeira tributária, da junção, que poderia ser uma extensão da coxa da safena ou a Giacomini. No caso de uma Giacomini competente ou de uma extensão de coxa com um pequeno calibre, né, o coto irá ser pobremente irrigado. Então, eles têm medo daí de flebitar o coto ali. A escleroterapia irá permitir o escape irá permitir obliterar o ponto de escape. Tá? Então, ele sugere fazer escleroterapia na junção safeno-poplite. O procedimento é o mesmo que eles falaram agora para fazer a perfurante, tá? E a desconexão cirúrgica da veia, fazendo aplicação de baixa dose de escleroterapia. Líquida. E fazer movimentos de panturrilha para lavar a veia, tá? Eu não sei se a gente conversa sobre isso e depois volta, ou vai até o final e depois volta. O que vocês preferem? Pode ir, às vezes, fazendo algum comentário pontual. E depois a gente volta para conversar sobre cada... Exato. Boa. Então, agora os chantes pélvicos com fluxo, com baixo fluxo, escleroterapia. Então, em caso de fluxo baixo através de um vazamento pélvico, a escleroterapia tem mostrado ser útil para evitar uma intervenção cirúrgica, para proteger o tronco safeno ou para a conexão entre as tributárias refluxivas. A safena deveria ser interrompida primeiro. É sempre aquele mesmo princípio. Interrompe, se a safena está envolvida, ele dá uma ligadinha na tributária junto à safena e trata o resto com escleroterapia. Aqui é a mesma coisa. As melhores indicações para escleroterapia, no caso de um ponto de fuga. Pélvico, os pontos de fuga, né? Os pontos de fuga são os pontos dorsais, que são as glúteas, e as perineais ou inguinais. Tá? Com o subcutâneo correndo para drenar até a safena. Agora, falando das tributárias conectadas à safena. As tributárias, ele considera o seguinte: no shunt tipo 1 mais 2, eu vou fazer o seguinte, que eu vou abrir também os shunts aqui para a gente lembrar, para não dar... A gente não...
para facilitar aqui. Legal se tivesse um PowerPoint aí para colocar do lado, né? Eu Eu não tenho, lembro eu tenho, eu desses. tenho. Eu vou colocar aqui. Só que eu vou ter que interromper o compartilhamento. Deveria ter 2 compartilhamentos, né? É. Ó. Então, lembrando aqui, o shunt tipo 1 é assim, tá? Que é o vazamento da refluxo de safena a partir de uma perfurante ou do ósteo, mas que esse refluxo morre dentro da safena mesmo. O refluxo tipo 1 mais 2 é esse mesmo que é da safena, mas além disso ainda dá uma tributária com refluxo para uma perfurante. O tipo 2 é o que é um vazamento, não há refluxo de safena tipo 2, é só um escape. Um escape da safena que vai ou para o N1 ou volta para o N2. O tipo 2B, então, é quando existe é uma safena que não pega ósseo. O refluxo é parecido com o tipo 1 mais 2, só que não é parecido, é parecido com o 3, só que não pega o ósseo. O 2B. Tá? E o 3 é esse aqui, não, esse aqui é o 2C. O 2C também não pega ósseo, mas tem a perfurante e tem uma perfurante dentro da safena e, além disso, tem um escape com uma perfurante. Agora aqui o 3. O 3 pega ósseo e escapa para... A diferença, então, do 3 para o 2B é o ósseo. Esse aqui, ó, é o 2B. Ele não pega o ósseo e sai para uma tributária. O C pega o ósseo e sai para uma tributária. O 4 entra o shunt pélvico ou uma perfurante e morre dentro da safena. Muita variação, né, Bernas? Pois é. O 4 mais 2, ele morre dentro da safena, mas tem... Isso aqui nós vamos ter que ficar, botar tipo um mural, assim, para ficar olhando o tempo todo, até a gente se acostumar. Isso é pior que a tabela periódica. É boa. E o 6? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui um pouquinho no texto lá, onde a gente estava. Aqui, então, no caso de 1 mais 2, é o tratamento das tributárias conectadas às safenas. Então, é tipo 1 mais 2. E o tipo 2, quando a tributária é somente o único segmento reflexivo. Então, 1 mais 2, vamos voltar lá. 1 mais 2 é esse aqui. Então, nesse caso aqui, ele faz a escleroterapia dessa tributária. Provavelmente ele liga junto à safena, liga essa saída dessa tributária e esclerose essa tributária com um líquido com baixa concentração. Tá? Ele faz um asval com espuma. É isso aí. E agora, vamos ver o outro que ele fala. Com líquido, no caso. É, com líquido. É o tipo 2. Uma escleroterapia asval. Me ajude a guardar isso aqui, ó. É o tipo 2, o 4 mais 2 e o 3 e o 5. Tá, Dai, me ajuda. Tu grava o 4 mais 2, a Fernanda grava o 3 e o 5. E eu vou ver o 2. Tá. O 2... Albernaz. Oi? Oi. Eu não tô vendo que eu tô dirigindo. Eu tô só escutando. Tá, não, só mas para te falar. tem Tá. problema. Tá bom. Então tá.
O tipo 2 é esse aqui. Então, aqui, ele, no caso, provavelmente ele também liga essa fena e fecha essa tributária. Tá? Qual é o outro que a gente tinha visto? Era o 3 mais 4. 3 mais 5. 3. 3 mais Esse 5. aqui. Tá, aqui também ele faz a mesma coisa. Ele liga. Então, é sempre que tem uma tributária, né? Aqui ele liga a tributária, ele usa o fechamento da tributária com espuma. E o 5... O 4 mais 2 ele falou também, né? 4 mais 2 para remodelamento de safena. Então, ele fecha aqui e faz a espuma. É, espuma líquida. E o 5 é líquido, não é espuma, é líquido. É. E o 5 também. Então, é todos que têm que tem a tributária envolvida. É uma evolução em relação ao método anterior, que só fazia ligadura e ficava na expectativa, esperando o tempo de ela diminuir de tamanho. Agora ela está sendo um pouco mais agressivo, está ligando e está fazendo a aplicação do líquido. Parece uma proposta diferente dele. É, aqui ele está dizendo que condições que ele pode usar a espuma, né? Ele pode usar a escleroterapia. Esclerosante. Esclerosante, é. Então, é isso aí, tá? Então, esse 3 e o 5 é para remodelamento da safena, que é o primeiro passo do Shiva 2. Aí eu fui ler isso aqui depois, o primeiro passo do Shiva 2. O Shiva 2, o primeiro passo é fechar a tributária que está embaixo. E depois o segundo passo que vai mexer na safena. Depois também, para fechar tributárias residuais após a Shiva e para recorrência de tributárias após a Shiva. Esse tratamento deveria ser feito com escleroterapia no caso de uma tributária muito pequena ou tortuosa. Ele sempre usa fazer a aplicação de compressão digital na junção, que é para a saída do refluxo, ou ponto de reentrada na safena. Então, às vezes ele fala de fazer ligadura. Tu tem o carregador do teu computador? O meu está quase acabando. Hã? Pega para mim. E aí fala em fazer a ligadura. Se tu puder pegar o meu até, tá? Fazer a ligadura. E em outros momentos ele fala quando a tributária é pequena, fininha, ele nem faz ligadura, ele bota o dedo, faz uma compressão digital. Aqui ele fala, entretanto, na experiência do autor, o tronco safena é envolvido pela escleroterapia em 11% dos casos, após uma semana. Aqui ele está dizendo o seguinte, que após uma semana, em 11% dos casos, pelo trabalho que ele mostra mais adiante, existe uma formação de esclerosa à própria safena. Tá? Então, 11% dos casos, após uma semana, existe envolvimento da safena na escleroterapia. Mesmo com todos os cuidados que ele faz de botar o dedo, obrigado, Dai, que ele faz de botar o dedo, fazendo compressão, e os cuidados que ele faz de fazer ligadura, em 11% dos pacientes ele esclerose a safena sem querer, inadvertidamente, tá? Só que nesses casos, em uma semana, existe completa recanalização. E após 3 meses, geralmente, com a redução do calibre. Desculpa, eu não falei certo. Em uma semana, ele observa 11% de escleroterapia da safena. E em 3 meses, existe recanalização. Tá? Tá tudo bem aqui? Uhum. Então, de outra forma, o coto da tributária no nível da junção com o tronco deveria ser evitado, tá? Dessa forma, tá? Então, ele continua insistindo ali, que quando é retinho, pode-se fazer a escleroterapia com compressão.
Ok. Agora, a escleroterapia de uma tributária com a junção safeno-femoral reta. Ele diz o seguinte, que pode ser uma junção safeno-femoral daquelas que a gente vê assim, cheio de bolotas, de varizes, já na própria a junção varicose. Isso é um panorama. Outro panorama seria fazer tratamento de uma tributária com a junção retinha e lisinha. Ele fala, então, aqui, que quando as tributárias são junto à junção, que são com a junção reta, ela pode ser tratada com o próprio ultrassom fazendo compressão. O próprio probe do ultrassom faz a compressão e ele injeta a espuma. Então, o que tem que fazer? A compressão do ponto de saída durante a injeção de agentes líquidos. A saída é identificada com ultrassom e marcada na pele. Então, a compressão com um dedo é feita nesse nível, durante a injeção. Marca com ultrassom, a canetinha, e vai com o dedo ali, na hora da injeção. E outra coisa, aquilo que eu falei, acho que pelo que eu entendi, seria usando um probe, fazendo compressão da espuma. Onde que ele faz essa compressão, Bernardo? Ele fala aí? No ósteo, no cajado. Para não deixar passar a espuma. Isso aqui, no caso, está se referindo a tributárias rentes ao cajado. Então, como é que ele faz? Ele marca com ultrassom, aperta com o dedo o cajado e faz a esclera. Ou então, aqui, nesse caso de compressão para tributárias, eu falei? Ele faz a compressão do ósteo, do cajado, e faz a escleroterapia na tributária. E essa tributária cai na safena. Essa Ela está só tributária rente. cai na safena, mas a safena ele está com ela fechada com o dedo, enquanto está fazendo a injeção. Ele dá um tempo com ela fechada. Então, aqui ele fala, no número 2 ali, técnicas de compressão específica para espuma, tais como bending seria inclinando, né, o probe, com a compressão. Quando a espuma sobe, são normalmente investigadas usando espuma líquida. Espuma líquida, wet foam. Espuma líquida? É porque ele separa entre espuma líquida e espuma seca. Ele considera a espuma seca quando tu faz 8 ml de ar para um só de esclerosante. Ele chama isso de espuma seca e ele prefere usar em alguns casos, porque daí ela não avança em direção ao... que, segundo ele, é mais fácil de controlar. Então, a espuma de baixa concentração ou com líquida com ar, 4.1. Vocês entenderam isso aqui? Não, eu não entendi. Ficou Entendi. confuso. O 4.1 seria 4 de ar para 1 de líquido, que é o que o Tessari preconiza. E o 8 para 1 é aquela da outra técnica lá, que é a espuma de baixa concentração. Bolhas de baixa grandes. concentração, não, de baixa quantidade de esclerosante e alta quantidade de ar. Então aqui, eu só não entendi esse número 2 aqui. O primeiro ele fala, então, que tem que ter os pontos de compressão durante a injeção, marcados com o dedo. E o 2 é uma compressão técnicas específicas de compressão para espuma, por exemplo, como inclinar o probe e comprimir com o próprio probe, né? Quando a espuma quando ela aparece. Então, normalmente eu acho que a gente já usa o probe já para fazer, a gente comprime com o probe do ultrassom para impedir que a espuma progrida, que o esclerosante progrida. Usando a espuma líquida
ou com baixa concentração, que seria 4,1. Ah, tá. Aqui, quando o cajado é retinho, é liso, ele usa, então, essa espuma líquida, que é a espuma com a 4:1, tá? E agora vamos falar da escleroterapia de uma veia tortuosa, junto à junção. Uma junção tortuosa. A junção cheia de... Quando a junção não é reta, é diferente. Às vezes a junção é bem lisinha e às vezes ela é tortuosa. Aqui nesse caso, quando ela é tortuosa, ele sugere, então, para evitar que o coto seja deixado. Nesse caso, a compressão aplicada na junção irá envolver grande parte da tributária, impedindo que o agente esclerosante vá até o tronco safeno. Por exemplo, então, quando ela é muito tortuosa e tu faz a compressão, tu acaba comprimindo também a tributária e não deixa que o agente vá até lá. Então, nesse caso, um coto seria deixado. Esse problema pode ser evitado, então, usando, nesse caso, a espuma seca, tá? Que é aquela de 8:1, que a gente já tinha falado, que é a técnica do... Hã? Eu sou. Monfro, é. A Day está me ajudando aqui. Monfres. É. Então, nesse caso, quando então, um cajado é tortuoso e ele quer fazer escleroterapia junto ao cajado, ele usa, então, essa Monfre. Aqui ele usa 0,5 a 1 centímetro cúbico de espuma seca. Tá? Então, é 1 ml, né? 0,5 ml é 1 ml de espuma seca, feita com 2% de polidocanol. E ela é aplicada lentamente, com observação do ultrassom, no ponto onde a tributária e a safena se encontram. A alta viscosidade dessa espuma permite uma progressão muito lenta. Assim que ela atinge a conexão da safena, a compressão com ultrassom na junção é feita. E a injeção, então, deve ser suave, né? E tem que ser descontinuada, verificando os movimentos da espuma em direção ao cajado. De preferência usando seringa de vidro. Aqui ele fala. Então, aqui nesse caso, vocês observaram a diferença, né? Se você quer fechar uma tributária junto da safena, se a safena é reta e a junção safeno-femoral é lisa e reta, então ele usa compressão com o dedo no ponto e faz a injeção de espuma 4:1. Se caso o ósseo é muito tortuoso e uma compressão no local representaria não fechar a tributária, então ele sugere então não fazer essa compressão e usar a espuma seca em pouca quantidade, de 0,5 ml a 1 ml, com injeções descontinuadas e suaves, e observando a evolução dessa espuma lenta até chegar no ponto que a gente quer. E ali, então, para de fazer a injeção. Outra forma que ele tem para regular isso seria colocar um esfigmomanômetro, um manguito, acima do ponto onde quer fechar. Eu imagino que talvez por uma junção parvopoplítea, porque não tem como A inguinal não tem jeito. Pois é. Aí, Só então, você ele botar vai... o manguito na cintura do paciente. Eu quero comentar muito essa história de manguito aí, porque eu sou radicalmente contra isso. Legal. O que ele faz aqui, que ele sugere no texto, ele infla o manguito até 80 a 90 milímetros de mercúrio, prepara a injeção e desinfla à medida para ver a espuma começar a andar, tá? Aí depois ele fala o seguinte, que até o ponto da junção é tributária, até elas se juntarem. Nesse momento, nós deixamos a pressão por 2 minutos, para permitir a inativação da espuma
pelas proteínas do sangue. Então, aqui é uma coisa que realmente eu fiz o curso com o Marcondes, eu até consigo ler quase o pensamento dele aqui, olhando que, da forma como ele está me olhando aqui, né, pelo monitor. Marcondes, a proteína do sangue inativa completamente a espuma. Se tu botar um manguito insuflado, tu vai encher de sangue essa região. E eu, na minha concepção, não sei se eu aprendi bem, tu vai fazer espuma num lugar onde já está cheio de sangue. E vai, então, diminuir muito a eficácia dessa espuma. Não sei se é isso que tu está... Na verdade, esse rapaz do livro, ele tem a opinião dele, a gente se respeita. Eu acho que papel aceita qualquer coisa e eu respeito muito a opinião dele, mas eu não vejo artigo sobre isso. Por exemplo, a compressão da junção safeno-femoral, no último guideline, pelo menos, não tem randomizado que prove, mas tem um guideline que são opiniões de vários experts. Eles abandonaram isso. Porque a hora que você segura muito tempo com o probe ou com a mão, eu fiz isso no meu doutorado em 2004, segura com o probe. Quando você solta, sai um bolo de espuma que o efeito colateral pode ser muito pior do que você deixar passar aos poucos, que ela dilui no sistema venoso profundo como um todo. Então, é igual eu fui num congresso do Rover e do Charles, eles falando em garrote. Porque eu ponho o garrote no meio da coxa, a espuma vai onde eu quero. O Rover falou. Eu falei para ele, você está enganado, porque a espuma não vai onde você quer. A espuma vai onde ela quer. Porque você não segura uma espuma com a conexão de veia de um lado para o outro. Assim, na cabeça da gente, a gente segura. Mas se você for ver, você flebita uma safena, eu não concordo com esse assunto que ele está falando aí, não, sabe? Legal. Assim, de comprimir, comprimo o ósseo aqui e tal. Fiz umas ponderações aqui, mas depois a gente comenta com mais. Certo. E depois ele fala da escleroterapia pós-Shiva, que é os vasos desconectados do tronco safeno, que permanecem visíveis após ou a desconexão dos vasos da safena. Quando tiver a Spider vem, né? Pois é, que aí tem essas as aranhazinhas que permanecem visíveis, ele usa para fazer escleroterapia. As recorrências também, por pontos de escape de N1-PN2 ou N1-PN3, que são difíceis de manejar. Algumas perfurantes, ou seja, é tudo que a gente sabe, né? Que a gente conhece. O coto, seguindo a safena parva, com a desconexão da área poplítea. Os vazamentos pélvicos de baixo fluxo e os novos vasos refluxivos conectados com o tronco safênico. E aqui, interessante, número 3, matching pós-Shiva. Aqui ele vai falar da experiência do autor. Tem 15%. Não, o follow-up dele. É aplicado em torno de 15% dos casos. A escleroterapia ele usa pós-Shiva em 15% dos casos, né? Depois, lá embaixo, ele vai apresentar o trabalho que eles fizeram aqui, que são 184 pacientes com veias tributárias residuais, 25 pacientes com pontos de aranhas vasculares, 20 pacientes tinham perfurantes, 9 com refluxo pélvico, e 227 apresentaram tributárias de safena refluxivas novas. Novos refluxos. Novos refluxos. Todos os pacientes foram controlados após 2 semanas. No caso de escleroterapia pós-Shiva, a mesma técnica foi feita como foi falado acima, tá? Então, a escleroterapia de vasos desconectados pós-Shiva, aqui no caso, também foi com líquido, esclerosante líquido de baixa concentração. Compressão excêntrica, legal que ele usa. Ele usa compressão excêntrica também. Em caso de uma grande reentrada, de conexão de reentrada, desconexão deveria ser considerada.
E aqui falando, então, no final, sobre o matching pós-Shiva. O matching é caracterizado por uma área de aranhas vermelhas como uma expressão de uma dilatação das maioria da rede subpapilar. Então, seria o seguinte aqui, o matching seria uma dilatação por uma drenagem ruim. Então, ele separa o matching em matching precoce e matching tardio. O matching precoce é, nesse caso, se após a escleroterapia o caminho de drenagem do vaso não é apropriado nesse diâmetro, gera uma drenagem muito pobre, especialmente em zonas afetadas por celulite, que é áreas frias. Outra razão é a vasodilatação levada por uma reação inflamatória excessiva, muito agressiva para a escleroterapia. Então, isso dá um matching precoce, ou seja, é fechar a drenagem inadequadamente ou excesso de reação inflamatória, que faz essa camada subpapilar, essa rede ficar dilatada. E o matching tardio, que é um sinal de uma incompetência valvular progressiva nos vasos sem a reentrada. É a mesma coisa, só que leva mais tempo para acontecer. Aqui eu não entendi, mais alto aqui na terceira ordem de divisão. Ah, entendi. É porque ele falava lá no início do livro que tem aquela ordem, que a primeira ordem de divisão é logo junto à safena, a segunda ordem é que não chega na safena, e a terceira ordem é antes da tributária. Então, aqui ele fala que aparece após meses e é um sinal de uma incompetência valvular progressiva dos vasos periféricos sem reentrada. Não seria antes da reentrada, não, sem reentrada. Ser bem periféricos mesmo, né? Como a consequência de uma pressão transmural que excede o aumento da pressão hidrostática. Ou seja, é uma drenagem inconveniente, né? O diagnóstico com ultrassom deve ser procurar por tributárias com fluxo descendente dentro do matching, da área do matching, né? E tratá-las com espuma seca, porque ele sugere fazer espuma seca para o matching, sob o controle com pequenas quantidades de espuma. E aqui, para encerrar o capítulo, ele fala das técnicas endoluminais, usando laser ou a cola. Aqui eu gostei muito porque é uma coisa que eu estava reclamando muito até agora, que eu não via falar em laser de tributárias. Então, no caso que ele fala da radiofrequência, quando quer fechar só o cajado, a junção, o safeno femoral, ele usa, então, dois pedacinhos seria 2 segmentos de radiofrequência. Ele considera que cada segmento tem 6,5, né? Que eu não tenho experiência com radiofrequência, mas seria isso. Então, ele faz em 2 pedacinhos para fechar, como se fosse fazer uma ligadura do cajado. Ele não faz a ligadura, ele faz com radiofrequência. E, no caso, aí os ciclos ele fala de fazer com menos que 15 watts. No caso da junção acima de 10 milímetros, fechar 2 segmentos desses, tá? Como regra, o comprimento, no caso de laser aqui em vermelho, como regra, o comprimento proporcional é proporcional ao diâmetro da junção. Eles escolhem fazer, então, a extensão do fechamento com laser proporcional ao diâmetro da junção, tá? Nesse estudo SOS, que é Salve Nossas Safenas, também por laser, para extensão de laser, 7 centímetros. A maioria usou 7 centímetros de extensão. Vocês entenderam isso aqui? É como se fosse fazer a ligadura do cajado, só que em vez de ligar, eu vou colocar o laser lá dentro e cauterizo aquele pedaço. Eu não faço ligadura, eu faço cauterização. Por quantos
Qual a distância da cauterização que eu vou usar? Eu vou usar ou 2 segmentos de radiofrequência, ou, se for com laser, 7 centímetros, que é o mais comum. Tá? Idealmente, a posição da ponta do laser é distal à última tributária que drena vindo da virilha. Quando tiver que seccionar essa fenda em 2, no caso, ele usa o laser. Isso permite que as tributárias sejam drenadas para dentro da veia, como foi explicado lá antes que a gente viu. Ou seja, tem que ter uma vazão para aquelas tributárias que estão abaixo do ponto que vai fechar. No caso de uma válvula terminal incompetente, a safena acessória tem que ser analisada pré-operativamente. Então, que é esse caso exatamente que o Marcondes estava trazendo antes da reunião. Tinha uma paciente que tinha uma safena acessória tão grande quanto a safena, e o refluxo vinha pela acessória. Então, a gente imagina que seja um caso de uma válvula terminal incompetente. Aqui, nesse caso, ele sugere que se avalie pré-operativamente. Se o refluxo de uma acessória dilatada, se há o refluxo, né, da acessória dilatada, o Dr. Sampaio também falou isso, sempre fazer o teste com ultrassom, né, fechar a safena e ver se a acessória também tem refluxo. Quem sabe isso ela se tornará incompetente após fechamento da safena. É exatamente o que o Dr. Sampaio falou. Às vezes a gente fecha a safena e depois o refluxo se vai para a acessória. Então, nesse caso, ele manda testar a acessória antes de tratar. Isso tem sido explicado aos pacientes. Em regiões centrais, sem a possibilidade de aplicar o leak pélvico, em centros ou regiões sem a possibilidade de aplicar o ponto de leak pélvico, cirurgia ou calor endoluminal é uma opção para tratar os pacientes com pacientes que têm a válvula terminal competente e a pré-terminal incompetente, que persiste após a estratégia assistiva. Tá? O refluxo pélvico é conduzido para a veia profunda, como ele é impedido de ir para a veia safena distal. O calor endoluminal também tem sido aplicado para fechar o ponto de Shiva 2, que são em tributárias retilíneas, que é o que a gente estava falando outro dia, que a gente faz bastante aqui na clínica. A gente usa uma fibra de 200 nanômetros e fecha as tributárias, ou às vezes até com uma fibra slim, que é de 400. No caso de refluxo de perfurantes retilíneas, também dá para usar o laser. E aqui, senhores, terminou. Tá? Eu vou interromper a gravação e vou recomeçar a gravação para a gente começar a nossa discussão em outro vídeo. Não vai ficar muito extenso.